Muito boa tarde a todos os alunos do primeiro ano da Escola Estadual Edmundo Rocha. Hoje nós vamos continuar com as nossas correções, tá? E estamos já na página 181 e a questão que nós vamos estar corrigindo hoje é a questão de número 34. Lá na página 181, o enunciado da questão número 34 fala o seguinte: com auxílio de uma tabela, construa os gráficos das seguintes funções logarítmicas. Letra A, h de x, log de x na base 2, né? E responder mais duas perguntinhas. A primeira é: qual função é crescente e qual é decrescente? E segunda perguntinha: como você responderá a essas perguntas sem construir os gráficos correspondentes? Então, nós vamos fazer esse exercício por tabela. Então, você vai pegar aí o seu caderninho, vai fazer uma tabelinha, os valores de x, você vai escolher os valores de x, lembrando que esse x é o logaritmando, e por definição, o logaritmando tem que ser o número maior do que zero. Então, você não pode colocar aqui nenhum número negativo e também você não pode colocar o zero, tá bom? Outra coisa a prestar atenção: se você vai fazer esse exercício sem o uso de uma calculadora científica, o ideal é que você olhe aqui na base. Ó. A base é uma base 2. Então, o ideal é o que você coloque números que sejam resultantes da potência de 2, tá bom? Então, usando esse artifício, eu vou colocar aqui os seguintes números. Eu não posso colocar o zero, certo? Eu tenho que colocar somente valores positivos. Eu posso colocar fração? Posso também. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui o meio no lugar de x. Depois eu vou escolher o 1. Depois eu vou escolher o 2. Depois eu vou escolher o 4. Com esses 4 números aqui, eu já consigo calcular a minha tabela, tá bom? Aqui eu deixei mais 2 espaços. Se eu fosse preencher esses espaços aqui, eu estaria colocando resultados da potência de 2. Então, eu sei que 2 elevado ao quadrado é 4, então aqui eu colocaria, por exemplo, eu colocaria o 8. Porque 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E aqui o ideal seria eu colocar o 16. Porém, esses dois números aqui são números muito grandes. O que vai acontecer? Na hora de eu fazer o plano cartesiano, o resultado vai ser grande também. Então agora nós vamos pegar os valores do x e vamos substituir no logaritmo para encontrar o valor. E aí esse cálculo aqui, para quem já está treinado, pode ser feito mentalmente, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer aqui primeiro o valor meio. Vai ficar então, ó, h de meio vai ser igual ao log de meio na base 2. Então, esse logaritmo aqui, o ideal é que vocês já saibam calcular ele de cabeça. Se eu tivesse o log de 2 na base 2, a gente viu que, por definição, quando a base e o logaritmando são iguais, o resultado dá 1. Nesse caso aqui, eu tenho meio. O meio é uma fração, né? E o 2 é um número inteiro. Eu disse para vocês que quando esse número que está no logaritmando é uma fração e esse aqui é um número inteiro ou vice-versa, o resultado vai dar negativo. Então, se fosse 2 na base 2, daria 1. Como é 1 meio e 1 meio é o inverso de 2, então aqui vai dar menos 1. Então, o primeiro valor que eu vou colocar aqui na tabela será menos 1. Depois, substituindo 1, vai ficar então h de 1 igual ao log de 1 na base 2. Por definição, o logaritmo de 1 em qualquer base vai ser sempre zero. Então, aqui o segundo valor da tabela será zero. Depois, o segundo número que eu coloquei na tabela foi o 2. Então, substituindo, vai ficar h de 2 igual ao log de 2 na base 2. Como logaritmando é igual a base, resultado dá 1. Então, o terceiro número aqui será 1. Agora, o quarto número, que é o 4, que eu coloquei na tabela. Ó. Coloquei o 4 aqui, então vou substituir agora o 4. Vai ficar, então, h de 4 vai ser igual ao log
de 4 na base 2. Ou seja, qual que é o número que eu coloco como expoente de 2 para dar 4? 2 elevado a quanto que vai dar 4? É 2, porque 2 elevado ao quadrado é 4. Então aqui mentalmente eu sei que o resultado vai dar 2. Então aqui daria 2. E seguindo, se você escolheu o 8 e o 16, você vai fazer a mesma coisa. Você vai colocar h de 8, vai substituir no logaritmo, fazer aqui embaixo. Vai ficar log de 8 na base 2. Então você vai se perguntar mentalmente, qual que é o expoente que eu coloco no 2 que dá 8 como resultado? 2 elevado a quanto que vai dar 8? É 3, porque 2 elevado a 2 é 4, 4 vezes 2 dá 8, então vai dar 3. Então aqui seria 3. Gente, muito importante vocês saberem fazer esse cálculo mental, tá bom? Se você escolheu o 16, eu não vou colocar o 16 no meu plano cartesiano, mas eu vou mostrar para vocês como que vai ficar. Vai ficar então log de 16 na base 2. A mesma coisa, você vai pensar qual que é o número que eu coloco aqui no expoente do 2 para dar 16. 2 elevado a quanto que dá 16? Se você não sabe fazer mentalmente, então você vai fazer por equação exponencial. Você vai colocar 2 elevado a x igual a 16, vai fatorar o 16, né? Para você encontrar o resultado. Quando você fatorar o 16, 16 fatorado por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Então vai dar 2 elevado a 4. Então, você vai substituir como a gente fazia, cancelar as bases e o resultado então vai ser o expoente. Então o x vai ser igual a 4. Então quer dizer que o logaritmo de 16 na base 2 é 4. Pronto. Então a tabelinha está aqui construída com os valores da abscissa e da ordenada. Agora o próximo passo é a gente ir para o plano cartesiano. Deixa eu dobrar a folhinha aqui para ficar fácil para vocês visualizarem. Tá aqui o plano cartesiano. Você vai pegar uma reguinha, né? Vai fazer o plano cartesiano. Você não pode esquecer de colocar que o eixo vertical é o eixo das ordenadas, o y, e você não pode esquecer que o eixo horizontal é a abscissa. Então, abscissa são os valores do x e ordenadas são os valores do y. A gente vai localizar os pontos que nós encontramos na tabela aqui, tá bom? Então, lá na minha tabelinha, eu comecei com meio. Aqui, os valores do x eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, se aqui é 0 e aqui é 1, o meio tem que ficar bem aqui, né? Exatamente no meio, entre o 0 e 1. Então, quando eu coloquei o meio na tabela, o resultado, né? Vamos olhar lá novamente, você esqueceu. Aqui, quando eu coloquei meio, resultado deu menos 1. Então aqui vai ser do meio até o menos 1. Então a gente vai fazer pontilhado. Vai ficar aqui, Pronto. Depois, quando eu coloquei o 1, resultado deu 0. Porque o logaritmo de 1 em qualquer base é 0. Então 1 e 0, o pontinho fica exatamente em cima do 1. Fica aqui. Depois eu coloquei o 2. Quando eu coloquei o 2, o resultado foi 1. Então, o par ordenado é 2 e 1. Vai sair do 2 e vai para o 1. Vai ficar aqui então, pontilhado sempre, tá? Depois eu coloquei o 4. Quando eu coloquei o valor do x4, o resultado encontrado foi 2. Então, o par ordenado x4, y2. Então, sai do 4 e vai para o 2. Então, vai ficar aqui, Depois, né, eu parei por aqui e falei que você poderia colocar o 8 e o 16, né? Mas aqui, eu parei no 6, porque com 4 pontos eu já consigo fazer a minha assíntota. É só eu passar a curva por esses 4 pontos aqui, Então, essa curva ela vai passar aqui por esses pontos, tá? Vai se aproximar do eixo y e não vai encostar no eixo y. Se você encostar aqui no eixo y, você erra, tá? Então a assíntota da função logarítmica, ela não pode encostar no eixo y. E aí você vai responder a pergunta:
qual das funções é crescente? Nesse caso aqui, ó, essa função ela é uma função crescente. Por quê? Porque quanto mais você aumenta o valor do x, mais vai aumentar também o valor do y, tá bom? E também porque a base é um número maior do que 1. Então você vai responder é crescente, ok? Que a letra hoje não está ajudando muito não. Ela é crescente porque quanto maior o valor do x, maior será o valor do y, e também porque a base é maior do que 1, ok? Então a segunda pergunta é: como você responderá essas perguntas sem construir o gráfico? Por definição. Então, por definição, a gente consegue fazer isso. Então, gente, é isso que nós temos para hoje. Espero que vocês tenham acertado aí, tá? Qualquer coisa, continuo atendendo no meu PV.